Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro Mangold e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o purgatório, esse lugar que antecede o céu. Será que ele de fato existe? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Acompanhe esse vídeo até o final, espero que seja útil a você para que você continue crescendo em Cristo. Bem, o ensino sobre o purgatório é um dogma da Igreja Católica Romana. Ele foi definido lá na Idade Média em 3 concílios da Igreja: o Concílio de Leão II, o Concílio de Florença e o Concílio de Trento. Então, esses 3 concílios definiram o ensino sobre o purgatório, definiram o dogma sobre o purgatório. O Catecismo Romano ensina que há um fogo de expiação no qual por certo tempo se purificam as almas dos justos, até que lhes seja franqueado o acesso à pátria celestial, onde nada de impuro pode entrar. Então o purgatório seria um lugar de preparação, de purificação, onde as almas, depois de um tempo ali de sofrimento, de purificação, poderiam então ingressar no céu. Por isso, uma antessala do céu. Você com certeza já foi a um consultório médico, né? E antes de fazer a sua consulta, você teve que aguardar numa sala de espera. Então, mais ou menos isso, de uma forma bem simples, seria o purgatório. Um lugar que antecede o céu, onde as almas ficam ali por algum tempo, se purificando através do sofrimento, das dificuldades, das angústias, enfim, para que depois desse período aí, purificadas, possam ingressar no céu. Segundo o ensino católico, nem todas as almas vão para o purgatório. Há algumas que ingressam diretamente no céu. Mas aquelas almas das pessoas que morreram na graça, né, na fé em Cristo, mas não estavam totalmente livres das máculas, das manchas do pecado, não haviam pagado totalmente as suas dívidas, estas almas precisam ser purificadas no purgatório. Outras almas, né, de pessoas que não tenham nenhuma falta a ser expiada, essas vão direto ao céu. Para muitos, apenas os profetas, os apóstolos, os mártires não necessitam de nenhuma purificação no purgatório e ingressam diretamente no céu. Ensina-se também que no purgatório as almas sofrem a privação da presença de Deus e o mesmo sofrimento daqueles que já estão no inferno. Então seria assim um pequeno inferno temporário, onde as almas permanecem algum tempo para se purificarem e aí sim poderem ir ao céu. Lutero, obviamente, condenou esse ensino, porque para ele não é possível prová-lo a partir dos livros bíblicos, a partir dos livros que são considerados inspirados por Deus. O Papa da época, Leão X, condenou a tese de Lutero. Mas qual o texto usado pela Igreja Católica para fundamentar essa doutrina do purgatório? O texto usado para fundamentar essa doutrina do purgatório é 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e seguintes. Um livro que não é considerado canônico por muitas pessoas. Tanto é que a Bíblia evangélica, reformada, digamos assim, ela não possui esse livro no seu cânone, na sua lista de livros autênticos. É um livro que só a Igreja Católica reconhece como canônico. Mas o que diz esse texto de 2 Macabeus?
o seguinte: depois, tendo organizado Judas Macabeus uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Bem, isso é o que diz o texto ali de 2 Macabeus. Mas percebam que é um texto muito pobre de conteúdo, assim, para você conseguir fundamentar um dogma, uma doutrina, um ensino da igreja. E isso que é dito em 2 Macabeus, aí que nós acabamos de ler, não é coerente com o restante da Escritura Sagrada. Em nenhum outro texto da Escritura nós temos um relato parecido ou que dê algum apoio, alguma sustentação ao que é dito ali em 2 Macabeus. O que a Bíblia em geral, então, ensina sobre o purgatório? Bom, em primeiro lugar, o purgatório não existe, de acordo com a Bíblia. A Bíblia apresenta apenas 2 lugares onde as almas irão após a morte: o céu ou o inferno. E a Bíblia não fala em nenhum momento num terceiro lugar, numa antessala ao céu, num lugar de expiação, de purificação, de sofrimento, enfim. Não aparece esse lugar. Não existe. Em segundo lugar, o nosso sofrimento, por mais intenso que seja, não nos oferece perdão dos pecados. Ninguém, com seu próprio sofrimento, consegue obter o perdão do seu pecado, tanto nesta vida como no além. Somente o sangue de Cristo é capaz de nos purificar dos nossos pecados. Assim nós lemos em 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é o nosso sofrimento, é o sangue de Jesus. Em terceiro lugar, pela fé em Cristo e unicamente pela fé em Cristo, se obtém a vida eterna. As nossas belas ações, por mais belas e nobres que sejam, não nos ajudam em nossa salvação. A salvação é obtida unicamente, exclusivamente, pela fé naquilo que Cristo realizou por nós na cruz. Assim nós lemos em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Percebam que Jesus coloca unicamente a fé nele, na sua obra, como sendo aquilo que concede às pessoas a vida eterna. Também lemos em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Portanto, novamente aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna. É a fé em Jesus e unicamente isso que nos leva à vida eterna, que nos garante o acesso ao paraíso celestial de Deus, somente pela fé. Em quarto lugar, a alma do cristão que morre na fé em Cristo está plenamente perdoada.
O perdão que Cristo conquistou por nós na cruz é 100%. É integral. Não é parcial, de modo que nós teremos que sofrer um pouco para daí completar aquilo que Cristo iniciou em nós. Percebam que essa doutrina do purgatório minimiza a obra redentora de Jesus, diminui a sua importância e a sua eficácia, de modo que o perdão que Cristo nos concede não é completo, não é 100%. Porque resta uma parte a ser complementada. Não, isso não é assim. O perdão de Cristo é integral, é completo, é pleno. Não resta nada a ser quitado. Tudo está pago, tudo está perdoado pela fé nele. Nós temos um exemplo maravilhoso daquele malfeitor arrependido da cruz, crucificado ao lado de Jesus, o qual, olhando para Jesus, disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus prontamente respondeu a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse que ele iria para o purgatório e lá iria sofrer um pouco. Não. O perdão de Jesus foi integral. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, essa doutrina do purgatório não é bíblica. O purgatório não existe. Há apenas 2 lugares, o céu e o inferno. E em um desses lugares, você e eu vamos passar a eternidade. Pela fé em Cristo, estaremos com Ele no céu. Gostou desse vídeo? Foi importante a você em sua caminhada de fé? Lhe ajudou a crescer em Cristo? Então, por favor, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que a palavra de Deus também atinja a eles. E também lembre-se de se inscrever no canal. Te agradeço de coração. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.